Olá pessoal, meu nome é Bruna, eu sou professora de Literatura e de Atualidade aqui no Instituto Educacional de Americana e hoje nós vamos aplicar a figura de linguagem em um exercício do Enem, Enem 2014, é a questão número 117. E aqui eu trago para vocês qual é a competência e qual é a habilidade que tem que ser desenvolvida para esse exercício. Então a competência do aluno é analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, que nesse caso será uma figura de linguagem. E a habilidade, estabelecer relações entre o texto literário, aquilo que vocês estarão vendo, e o contexto histórico, social e político inserido no momento em que você está. Por isso é tão importante um aluno que vai se preparar para o Enem, que ele tenha contato com a atualidade, que ele leia, que ele assista, que ele realmente se mantenha atualizado, porque o Enem espera deste aluno a aplicabilidade daquilo que ele aprende na teoria com o seu cotidiano, tá bem? Sendo assim, vocês notarão no exercício que há a presença de texto verbal, e texto verbal é sempre quando eu trago escrito algo. Ele tem a presença da escrita ali. Então esse texto verbal vai ter um trechozinho dizendo pesadelo chega antes do sono, e um texto não verbal, também aparecendo junto a esse texto verbal, que é um monstrozinho disforme, a imagem de um monstro disforme. Tá bem? Então, é necessário que o aluno perceba a presença desses dois recursos, texto verbal e texto não verbal. Vamos então à leitura do exercício. Enem 2014, a questão 117, então, ele tem uma imagem aqui para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Percebam que a imagem está um pouquinho distorcida, como se fosse um monstro disforme, realmente. Até a escrita acompanha essa deformação. E logo ao lado, embaixo, tem denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Ligue 100. Tá bem? Então, vamos às alternativas, à questão proposta. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para, e aí o aluno teria de fazer essa correlação. Neste momento é muito importante que o aluno esteja atualizado com o assunto que aborda o abuso infantil. É importante que ele consiga buscar na memória assuntos e discussões sobre esse tema que é tão pertinente na nossa atualidade. Então, vamos às alternativas para compreender melhor. Alternativa A. Informar crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. B. Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. C. Dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. D. Destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. Ou E, chamar a atenção para o fato de o abuso infantil durante o sono sendo confundido por algumas crianças com um pesadelo, certo? E aí você teria de escolher a alternativa correta. Pessoal, vamos agora então para a resolução desse exercício de número 117 do Enem 2014, onde ele trouxe então para nós essa imagem de um monstro distorcido e a fala de uma criança e logo a informação do Disque Denúncia sobre o abuso infantil. Vamos analisar uma alternativa de cada vez, só para você perceber quais são as pegadinhas que são colocadas ali para confundir o aluno. Na A, informar crianças vítimas de violência sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. Não é você quem vai informar a criança vítima, na verdade é a criança quem vai acabar dando indícios disso e você tem de denunciar. Então a não, ela acaba sendo errada justamente porque você muda o olhar. Não é falar para essa criança, informar essa criança, mas sim o adulto denunciar para que isso não aconteça. Na B, denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas,
com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. Infelizmente, a gente sabe que o abuso infantil, ele não é característico apenas de meninas. É algo que também abrange aos meninos. Então, aqui eu estou restringindo o assédio sexual e não pode, tá bem? Eu não posso restringir, porque não é só no público feminino. A C, dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. É a alternativa correta, mas eu volto a fazer a análise dela daqui a pouquinho. Vamos ler as outras duas do porquê que estão erradas. A D, destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis. Isso também não é uma verdade, porque infelizmente esse abuso pode ocorrer qualquer horário. Eu não limito isso ao período noturno. Então, por aí também ela já estaria errada. E a E, chamar a atenção para o fato de o abuso infantil durante o sono sendo confundido por algumas crianças com um pesadelo. Não também, porque você tira a credibilidade da criança. É como se fosse o fato dela ser uma criança, ela não conseguir discernir aquilo que é um sonho daquilo que realmente ocorre. Então também fica errada. Mas vamos a C, então, a alternativa correta. Vou ler de novo. Dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. E aí sim a aplicação da figura de linguagem. A figura presente aqui é a metáfora. É a metáfora. E a metáfora é justamente trabalhar com o texto verbal, que eu disse para vocês, um pesadelo chega antes do sono, e um texto não verbal, que é o monstro disforme. É a metáfora presente, essa associação entre aquele trauma, aquele monstro que vai abordar aquela criança e a maneira como ela interpreta. Como ela está em sofrimento, naturalmente ela vai enxergar essa situação com uma monstruosidade. Então isso é metafórico. Não é que exista um monstro que apareça no quarto, ok? Não é físico no quesito monstro, mas é uma pessoa que pela atitude errada faz com que a criança associe esse comportamento a de um monstro. Então isso é metafórico, tá bem? A figura de linguagem metáfora sendo aplicada através de um texto verbal e não verbal numa questão do Enem. Espero muito tê-los ajudado, tá? Contem comigo para os próximos vídeos. Bom estudo a vocês!